Olá, eu sou o André Margi, consultor SAP, especializado em IS Retail. Seja muito bem-vindo ao canal. Canal esse que a gente fala de SAP Retail, do Fashion, que é a solução de moda do SAP, e também de dicas em geral de SAP. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cadastro de sites, ou Sendro, ou planta, depende de qual versão do SAP você está. A SAP chama para o ECC de uma forma, para o S4HANA de outra, mas tanto faz, é a mesma coisa. O importante é que o cadastro de site ou centro ele é fundamental dentro do AS Retail. Ele é muito importante. É claro que fora do retail tem a sua importância também, mas ele é muito básico. Então, nesse vídeo, eu vou explicar para vocês algo especificamente relevante para o cadastro de site, que é o perfil de centro. André, o que significa o perfil de centro? Bom, vou traçar um paralelo com o Netflix. No Netflix você tem lá o perfil de adulto, perfil de criança ou perfil de dois adultos, mas que cada um seleciona aqueles temas que mais interessam. Você tem até os seus favoritos. No perfil de centro é algo parecido. Você também seleciona alguns campos que fazem mais sentido, alguns valores que vão ser referência na hora de você criar novos sites. Então a gente tem campos como grupo de contas de cliente, grupo de conta de fornecedor, fornecedor referência, cliente referência e principalmente um campo que eu chamo muita atenção, que é que define muita coisa, que é se é uma loja ou se é um centro de distribuição, que é a categoria de centro. Inclusive, esse campo, fora do SAP IS Retail, ele fica em branco na tabela T001W. Então, se você tiver esses dois ambientes, pode até comparar. Você vai ver que um centro, uma planta criado ou centro criado fora do retail, ela fica em branco. No retail, ele passa a ter um valor, o valor A ou B, que quer dizer se é um centro ou uma loja. Então, muita atenção a isso. Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar no sistema como é que isso funciona, quais são os campos que fazem parte deste perfil de centro. Não se esqueça, além disso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo, assim o algoritmo do YouTube entende que você gosta desse conteúdo e ele vai trazer mais vezes conteúdo de SAP, especialmente IS Retail. Tá bom? Agora vamos dar uma olhada lá no sistema, como é que a criação de site e de perfil de site funciona. Bom, se você quer se aprofundar mais em IS Retail, quer se tornar um especialista, mas não conhece muita coisa, não conhece nada ainda, bom, eu tenho uma opção para você que vai te ajudar bastante. Eu gravei um curso, são mais de 15 horas de conteúdo, com exercícios práticos mostrando dentro do sistema como é que você faz a configuração e explicando fora do sistema com uma documentação, com um PPT, o fluxo do cenário, quais são os cenários, as funcionalidades, o nome dos processos, aonde se aplica aquele processo, enfim, tem um monte de documentação disponível, recomendações, vídeos específicos, exercícios, tudo que você precisa para ingressar nesse mercado de retail. E quando você vê uma vaga de retail, você não se assustar, muito pelo contrário, você se interessar e se atrair por aquela vaga e, acima de tudo, conseguir a vaga. Tá ok? Então tem aqui o QR Code, eu vou deixar o link do curso para você se inscrever nos comentários. Eu tenho certeza que você vai adorar esse curso e vai se qualificar bastante para fazer parte desse ecossistema do retail. Olha, estou aqui dentro de um SAP AS Retail. Eu vou entrar e mostrar para vocês como é que funciona a criação do site, mas eu quero focar neste perfil de centro. Então eu vou na transação WB01. Aqui eu vou informar a numeração do site ou da planta, porque é uma determinação externa. Então eu aqui informo o número e eu quero chamar atenção para esse campo aqui, ó, perfil da planta. Eu vou abrir o Match Code, vocês vão ver que tem uma lista de opções, todas elas, tirando essa última, né? Todas elas oferecidas pela SAP, vão aparecer standard aqui, mas vamos focar nessas duas, a 0100 e a 0110. Então, a primeira é o centro de distribuição, a segunda é para a definição de loja. Eu vou escolher a 0110 e aí a gente vê um pouco mais de detalhes.
Um outro campo que não é obrigatório, mas que a gente pode informar é a planta referência. Aí tem um detalhe, você pode informar a planta referência dentro do perfil de planta, dentro desse 0110, ou então você vem e coloca aqui uma planta referência, ou você não coloca a planta referência, ele não vai criar a planta com referência a alguma outra. Mas mesmo assim, você vai ter uma série de campos já copiados deste perfil de planta. Eu vou dar um Enter aqui, vai me pedir os campos de dados organizacionais, eu preencho todos aqui, a parte de endereço. É claro que na prática você vai preencher corretamente todos os campos aqui que são mandatórios para o Brasil, né, para operação normal, nesse caso de uma loja. Tem mais campos aqui, mas eu não vou entrar em detalhe sobre cada campo, sobre essas funções. Eu quero chamar a atenção de vocês, se eu venho aqui em Customizing, vou em Controle e o perfil de planta. Vou escolher o 0110. E é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês para os campos que fazem parte do perfil de planta e para que serve, o que eles vão determinar. Então, vou explicar para você agora. Tá ok? Então, muita atenção, toma nota desses 4 principais campos que eu vou passar aqui. Então, o primeiro é a categoria da planta, que define se a categoria A é uma loja, se a categoria B é um centro de distribuição. Mas por que, André? Porque eles têm papéis diferentes. A loja no retail tem as suas funções e o centro de distribuição tem outras funções, do ponto de vista de negócio, e também isso é traduzido dentro do sistema. Agora, então a gente já sabe que a categoria de planta define se é uma loja ou um centro de distribuição. Um outro campo importante, grupo de contas de cliente, e embaixo aqui o grupo de contas de fornecedor. Ué, mas por que a gente está falando de cliente e fornecedor? Sim, porque quando você cria uma planta, ela também atua como atua também como um cliente e como um fornecedor, porque vão acontecer transferências de produtos, de mercadorias. Então, em algum momento, uma planta vai ser o fornecedor, em outro momento vai ser o cliente. Então, por isso que a gente tem que criá-los como cliente, como fornecedor. Só que o SAP não vai saber nada sobre que tipo de cliente que é, qual a numeração, se é interno ou externo. Então, a gente vem aqui e define qual grupo de contas de cliente e de fornecedor. Claro que tem uma configuração específica de grupo de contas. Eu recomendo você, no seu ambiente, criar um grupo de contas específico para clientes e um outro para fornecedores. Assim, você também repete o intervalo de numeração de loja de CD, né? Você não vai usar o mesmo intervalo de numeração de um cliente atacado, né? Se o seu ambiente aí tem uma dinâmica de atacado. Então a gente passou por esses campos. Aqui, como eu falei no começo, você pode já informar a planta referência. Então ele vai copiar aqueles dados organizacionais que a gente passou, que eu fui colocando 7.000 ali naquela primeira aba. Então isso você já consegue automatizar, ele copia da planta referência. Tem também a cópia de regra. Cópia de regra você pode criar uma Z ou dizer copia tudo. Nessa cópia de regra você define quais são as tabelas das quais ele vai copiar os dados da sua planta referência. Porque eu vou dar um exemplo. Você tem o depósito e se você criar um depósito, vamos pensar num depósito chamado revenda, então depósito 0001, por exemplo. E aí você cria então esse depósito revenda 0001 amarrado à sua planta referência. E aí quando você vai criar uma planta nova, ele sabe que você quer amarrar o depósito revenda 0001 para suas lojas. Então ele vai copia da tabela específica que amarra planta depósito. E aí ele vai copiar, claro, o dado, a informação dessa planta nova amarrado ao depósito que você fez a associação dele à planta referência. Tá ok? Então é muito útil. E é claro, você, quando eu digo que você pode criar um Z, porque na Z você define, exclui tabela, adiciona a tabela, ele é bem flexível nesse ponto.
Aqui a gente tem outros campos que você pode já definir quem vai ser o seu cliente referência, ou seja, aqui eu falei que ele vai copiar os dados, ele vai determinar de acordo com o grupo de contas de fornecedor e de cliente a numeração, se é interno, se é externo. E você pode automatizar o processo colocando aqui um cliente referência. Então, do mesmo jeito que eu sugiro você criar uma planta referência, que vai ter um número que for, você cria para essa planta referência também já um cliente referência. E aí ele vai copiar isso automaticamente, o mesmo vale aqui para o lado direito, para a parte de fornecedor. Tá ok? Então, muito cuidado, muita atenção. Essa parte aqui, se você entrar num projeto que ainda não está feito, um projeto que está começando do zero, então está nas suas mãos essa parte importante, mas que claro que você precisa determinar, você precisa conhecer o que você está fazendo. Só que é um grande aprendizado. E aqui você pode também, na parte desses status de campo, você define quais são os campos do cadastro de loja, de planta, é que tanto faz, né? Nesse caso, é de loja porque eu estou no 0110. Quais são os campos obrigatórios, quais são os opcionais, quais que eu quero que apenas mostre o campo, ou quais eu quero que nem mostre o campo. Então, é aqui que você faz essa configuração. Vou voltar para cá. Então, essa parte aqui diz muito a respeito sobre cadastro de plantas, o site dentro do SAP AS Retail. Veja que tem a amarração da sua planta referência e informações de cliente, informação de fornecedor, se vai ser uma loja, se vai ser um CD, quais são os campos mandatórios, quais são os campos que você quer apenas que mostre ali o campo. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu não vou completar a criação de loja, de site, né, dentro da CPS Retail. Vou fazer isso num outro vídeo. Quero mostrar para vocês nesse vídeo especificamente sobre o perfil de planta. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê numa próxima. Não esqueça que a CPS Retail é com André Marge. Até mais!